Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo uma série tratando do grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, até que nada mais importe, até que nada mais concorra para que o Senhor seja Senhor efetivamente na nossa vida. E hoje nós vamos iniciar o estudo número 8, manancial ou cisterna? É uma pergunta, manancial ou cisterna? E hoje eu vou desenvolver a primeira parte, a introdução do tema, ok? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, minha comunhão com Deus revela quem eu sou como cristão. O cristão que não tem comunhão com Deus, ele está meio fora de sintonia. É um peixe meio fora d'água, né? Porque o verdadeiro cristianismo é relacionamento. E o nosso relacionamento começa com Deus, com a sua palavra. Aí depois isso vem para o corpo de Cristo, que a expressão concreta do corpo de Cristo é a igreja local. E eu quero ler aqui um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, isso é, rejeitar, o manancial de águas vivas, que é fonte de livramento, de provisão, de salvação. E cavaram cisternas rotas, ou seja, que estão fraturadas e não retêm água, que não retêm as águas e que não podem te sustentar no momento de necessidade. Porque a cisterna, na verdade, é um reservatório. Então você pega a água da nascente natural, transporta essa água até a cisterna, para facilitar a vida daquele que precisa daquela água. O sentido bíblico é esse, quando você vai lá no Velho Testamento e vê essa questão das cisternas. E hoje nós usamos também cisternas. Quando você mora num prédio de condomínio, lá em cima tem uma caixa d'água, ou embaixo tem uma caixa d'água reserva, todo um sistema hidráulico de bombeamento, para que não falte água nos apartamentos. Então, reservar água é uma questão de sobrevivência, né? Imagina antigamente no deserto, quanto trabalho, deslocamento para puxar a água de um poço ou de uma nascente, para depois levar lá para a comunidade onde você mora, ou para abastecer um reservatório, um tanque, um tambor ou coisa do tipo. Quando você olha ali a questão da mulher samaritana, lá no poço de Jacó, a cidade onde ela morava até o poço era mais ou menos uma coisa aí de 1,5 km. Isso aí são os dados que a gente consegue levantar. A profundidade do poço, coisa aí de 30, 36 metros. Então a mulher tinha que jogar o balde, andar 1,5 km, jogar o balde lá no poço, puxar com a corda, encher as vasilhas, para depois levar nas costas essa água até onde ela morava. Ou a juntar essa água num reservatório para que, durante o dia, aquilo fosse usado. E não era só a questão das pessoas, mas dos animais. Olha o trabalho que isso dá, o tempo que isso toma, né? E a qualidade da água reservada na cisterna não é a mesma de uma fonte natural.
a caixa d'água de um prédio de condomínio, ela precisa de limpeza, de manutenção, de você usar hipoclorito de sódio para fazer a higienização, limpeza. Então, a água parada, estagnada num reservatório, se ela não é dinamicamente substituída, ela vai acabar se tornando uma água estragada. Então, tem essas questões que a gente está levantando aqui para desenvolver o lado espiritual do que isso significa. Deus se identifica como manancial de águas vivas. Manancial é fonte, fonte permanente. Águas vivas, não é água parada, não é água estagnada, é água de qualidade. Ele é a fonte. E a Bíblia diz que Deus é a fonte inesgotável de toda boa bênção, de toda boa dádiva. Então, Ele é a fonte da nossa provisão. Mas essa provisão, ela não é automática na minha vida. Evidentemente que a bondade do Senhor está sobre todos, né? O sol nasce para todos, quando chove, a chuva abençoa a todos. Mas só que a nossa vida é muito mais do que isso, né? E aí, se você não mantém uma vida de relacionamento, de comunhão, como é que você vai usufruir da melhor provisão que Deus tem? Não é automático, não é passivo. Eu fico em casa esperando a provisão de Deus. Não, tem um relacionamento, e relacionamento envolve fé, e aí a graça do Senhor entra em operação. Vocês estão entendendo o lado espiritual disso que nós estamos falando? E relacionamento é busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar de todo o coração é a verdadeira motivação. E a motivação correta é o amor. A gente já falou sobre isso anteriormente. E nós falamos também da intensidade da busca. Não é de maneira superficial, não é uma coisa rápida. Há uma intensidade nesse processo. E também a frequência. Nós falamos disso também. Com que frequência você busca o Senhor? De vez em quando? Só quando precisa? No momento de dificuldade? Aí quando está tudo bem, você esquece? Não é assim. Relacionamento é cultivo contínuo. É como uma semeadura. Continuamente você semeia relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com o reino espiritual. É algo intenso, frequente e com a motivação correta, de todo o coração. E toda vez que você alimenta, cultiva esse relacionamento com o Senhor, Ele transforma a sua vida. Porque é relacionamento, trabalha com a consciência, com a renovação do nosso entendimento. Os mandamentos do Senhor precisam ser fixados dentro de mim. E aí isso aflora para o meu comportamento, expressões do meu caráter. E isso é projetado nos meus relacionamentos, sobre as pessoas envolvidas nos meus relacionamentos. Deus sabe que é assim que tem que ser trabalhado. Porque senão vira um método, uma coisa artificial, que não se sustenta. E nós, na vida espiritual,
Nós não temos reservatório ou uma cisterna de você vai acumulando bênção, vai acumulando unção. A unção de ontem passou. Eu preciso da unção de hoje. A unção de amanhã ainda não chegou. Está entendendo? Eu não tenho como armazenar a bênção. Isso não existe na vida espiritual. O milagre do mês passado passou. E o milagre de hoje? Então esse relacionamento, essa busca é contínua. É o tempo todo. E ser cheio do Espírito é busca, 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 busca. É contínuo. Você não fica cheio de uma vez para sempre. Isso não existe. Na verdade, a necessidade de ser cheia é porque esvazia, né? É como um carro, ele se movimenta se tiver gasolina no tanque. Mas a gasolina acaba. Precisa repor. E essa reposição é comunhão, é relacionamento. E quando você se esfria, quando você fica indiferente, é porque a comunhão foi quebrada. E comunhão é como fogo. Eu preciso do fogo do Espírito na minha vida, para incendiar a minha própria vida. E isso é pessoal. Eu não posso ficar dependendo de terceiros. Cada um vai ter que se ajustar diante do Senhor. Mas tem que ter uma fome, uma sede dentro de mim por isso. Quem tem sede e fome, venha e beba de graça. Algo tem que mexer lá dentro, né? Para que eu tome uma atitude. E eu não posso depender de terceiros para tocar a minha vida cristã. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Cada um vai ter que se ajustar no relacionamento com Deus. O que Ele quer da tua vida, o que Ele vai fazer na tua vida, provações que nós teremos que enfrentar, dons, talentos e habilidades, coisas que Ele vai colocar na tua vida, isso é pessoal. Não tem como repetir fórmula. Para que não haja essa codependência, sabe? Deus não gosta disso. Cada um vai ter que andar com as suas próprias pernas. Cada um vai ter que cumprir o seu próprio chamado. Cada um vai ter que desenvolver o seu ministério, servindo a Deus com alegria, de coração grato, dentro da especificidade que Deus colocou na tua vida. O que Deus quer da minha vida não é igual ao que Ele está fazendo na vida do outro. Pode coincidir em algumas coisas, mas tem diferenças também, de lugar, de tempo, de nível de unção, são coisas de Deus. Agora, como é que eu vou experimentar o melhor de Deus, aquilo que Ele tem para mim, se eu não busco? Se eu não gasto tempo com isso? Se eu não valorizo isso? E se eu não estou humildemente submisso ao que Ele quer da minha vida? São coisas do coração de cada um. Para que eu possa cumprir o chamado de Deus para a minha vida no tempo da minha oportunidade, que é a minha mordomia, né? O tempo que Deus me dá, o tempo de vida, aonde Ele me coloca, os relacionamentos que Ele traz à minha vida. É a mão de Deus operando o tempo todo. E eu tenho que estar sintonizado com o Espírito Santo, sensibilizado, para que essa percepção espiritual
esteja sendo desenvolvida na minha vida como instrumento de poder de Deus na terra, no tempo da minha vida, cumprindo a minha carreira, né? O que Ele quer da minha vida. Então, essa sintonia, ela é vital. Deus é a fonte, e eu tenho que ir à fonte. E a bênção de ontem passou. Eu preciso da bênção de hoje. O que tu queres, Senhor? O que tu queres? O tempo todo, essa oração está sendo dinamicamente, né, energizada na nossa vida. O que tu queres hoje, o que tu queres amanhã, o que tu queres depois de amanhã. É isso. Nós vivemos nessa dependência do manancial de águas vivas, que é o Senhor. Uma água de qualidade, uma água ungida, uma água que tem poder em si mesma. E ela flui através da minha vida. Ok? E há a necessidade de uma atitude correta diante do Senhor, mantendo a chama acesa, essa chama do relacionamento e dessa busca pela graça. Aí vem aquilo que Pedro disse, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. O Espírito Santo descortinando a palavra, trazendo entendimento, renovação de entendimento, experimentando o poder da graça, que é algo sobrenatural na minha vida. E não só na minha vida, mas você como instrumento do Espírito Santo na sua geração. Deus quer usar pessoas, Ele precisa de pessoas. A grande comissão, ela é cumprida full time, o tempo todo, usando pessoas. E nós devemos orar, Senhor, coloca vidas diante de mim, Senhor, abra portas de oportunidade para mim, e eu não vou desperdiçar nenhuma. Senhor, me dê sabedoria, me dê sensibilidade para que eu possa ser útil na casa do Senhor. Mas sem esse clamor, não acontece muita coisa, né? Então a gente tem que estar atento, sensibilizado, né? Essa percepção aguçada na nossa vida. E não perca tempo se estressando pelo caminho, cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Não vale a pena, você está perdendo tempo e você vai ficar frustrado. Olhando para trás, você vai falar assim, puxa, passei todo esse tempo e nada. Nada. Então a gente tem que se arrepender, humildemente se alinhar com o Senhor, mantendo, cultivando o relacionamento, para que Ele possa me usar. E a minha vida possa dar frutos que permaneçam para a glória dEle. Não minha, dEle. Do jeito dEle, a hora que Ele quer, como Ele quer, o inesperado do Espírito. Deus é assim. Deus não fica repetindo fórmulas não, viu? O que Ele fez ontem, Ele vai fazer amanhã, aí Ele vai fazer lá a semana que vem. Não. Deus está se movimentando o tempo todo. Porque Ele está lidando com circunstâncias novas, pessoas novas, situações novas, e situações novas o tempo todo precisam de soluções novas. E Deus é extremamente criativo. Eu apenas tenho que estar alinhado, surfando, né, na onda do Espírito, no mover da unção, para que o meu trabalho não seja em vão ao Senhor. Mas isso vem de uma vida rendida no altar. Não tem como, não existe outra maneira. Não adianta procurar um atalho,
Não adianta procurar um método. Eu vou fazer aquilo que fulano está fazendo. Eu vou copiar o que aquela igreja está fazendo. Você está perdendo seu tempo. Você mesmo, buscando ao Senhor, Ele vai te dar a direção. Ok? Nós lembramos lá do Velho Testamento que não se guarda maná, né? Porque ele estraga, passa. O maná é diário, é contínuo, e é para cada um. Eu tenho que entender essas questões. E o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada. Sem mim significa relacionamento. Sem relacionamento, vira religiosidade. Está lá em João, capítulo 15, versículo 5. E Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. É Ele governando a minha vida e a unção fluindo através da minha vida. Então, para encerrar, não se esqueça desses 3 aspectos do nosso relacionamento com o Senhor. Motivação correta. Eu respondo ao amor de Deus semeado no meu coração. Motivação correta, nós já falamos sobre isso. Intensidade, de todo o coração. Não é de vez em quando, mais ou menos, superficial, só quando precisa, não. É intenso, é transbordante. E também a frequência, é continuamente prostrado diante do Senhor, recebendo da graça. Então, motivação, intensidade e frequência. Ok? E aonde que a gente vê isso? No livro de Atos. Quando você vai ali no capítulo 2 de Atos, você vê o fogo queimando no coração das pessoas. Lá em Atos 2, em Atos 5, você vê o incêndio no coração das pessoas. E não é só um relacionamento pessoal meu com o Senhor, mas o meu relacionamento com os meus irmãos. A igreja, o corpo de Cristo. Era algo dinâmico, algo, extraordinário. Por isso que eles conseguiram fazer o que eles fizeram. E talvez o nosso erro hoje seja não ter a mesma paixão que eles tiveram. E aí a gente precisa se arrepender e retornar ao primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Por hoje nós encerramos o nosso estudo. Que você pense com calma sobre essas coisas, deixando o Espírito Santo iluminar o seu entendimento com profundidade, para que isso se enraize lá dentro de você e transforme a sua vida. Coloca isso em prática e você vai ver como a sua vida vai fazer uma grande diferença para Deus. Ok? Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, desafiadora, trabalhando com fé para o Senhor, e eu conto com você a semana que vem para a conclusão desse estudo. Um grande abraço. Até lá.